Bom, eu algumas vezes já falei com vocês sobre como fazer o esboço de uma peça que a gente quer que seja realmente bem realista. É, já fizemos algumas aqui no canal e agora eu vou fazer este daqui, que ele aparentemente parece bem difícil e tal. E eu vou fazer este esboço aqui, que vocês podem seguir sempre que for fazer um rosto, tá? Um retrato. Então, aqui vai ser de uma forma bem prática, né? E bem simples, com materiais bem simples, que vocês não precisam de gastar muito. Então, se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal e venha aqui desenhar com a gente. Essa técnica que eu vou usar é a mesma técnica que eu venho usando sempre. Existem outras que você pode fazer observando, a pessoa fica na sua frente e você vai olhando e fazendo. Isso vai requerer um pouco mais de habilidade. Você, para fazer principalmente a questão de proporção, né? Um conhecimento maior, que se vocês tiverem interesse, eu já fiz alguns vídeos nesse sentido aqui, inclusive para desenhos de imaginação, porque você tem desenho de imaginação, tem desenho de criação e tem desenho de observação. E nesses sentidos todos, você pode querer alguma coisa mais expressiva ou alguma coisa mais hiperrealista. O hiperrealismo, que é o que as pessoas gostam, ele tem atualmente, a maioria das pessoas que estão aqui no canal sempre tem procurado, ele sai a partir da fotografia. Então, você tem que ter uma foto e a partir dela você vai trabalhar. Atualmente, a gente trabalha essa fotografia, se você quer fazer um trabalho e tem condições de ter um material mais caro e tudo, você pode usar uma mesa de luz, você pode usar uma projeção. Projeção pode ser em cima de um data show, por exemplo. São coisas mais caras. Para nós que aqui no canal procuramos fazer um trabalho onde estamos começando, pessoas que estão iniciantes, para desenvolver o seu traço, para desenvolver o seu trabalho. Então, a gente pode usar essa técnica aqui, que é uma técnica super simples, para que você consiga fazer, então, o seu trabalho sem ficar gastando muito. Porque você vai aqui trabalhar a sua habilidade manual, tá? O seu traço e vai conseguir um resultado agradável. A gente conseguir um resultado agradável quando a gente está começando a desenhar, isso é muito importante, porque assim a gente não desiste. Porque desenhar é uma coisa que não é difícil, mas quando a gente começa, faz, não deu certo, ai, não ficou como eu queria, e se ficar muito longe do que a gente pretendia, a gente tende a desistir. Então, o que a gente tem que fazer é procurar animar a nossa vontade, né, o nosso desejo. Então, eu vou fazer isso. Nós já fizemos algumas vezes. Eu tenho uma foto que normalmente, se eu quero desenhar um retrato da minha mãe, meu irmão, sei lá, de quem quer que seja, eu vou bater uma foto, né? Em vez dessa pessoa, antigamente, só existia a forma de observação. A pessoa ficava na sua frente e você ia desenhá-la. Hoje em dia, você pode usar a fotografia. Agora, muito importante, tem que ser uma boa fotografia, tá? Tem que estar nítida, você tem que poder ver detalhes para que você faça um trabalho hiperrealismo, porque o hiperrealismo, ele pretende ser igual ou melhor que a foto, né? Você tem que fazer com que a foto tem que superar a máquina, essa é a ideia, tá? Existe o realismo, realismo já é outra coisa, ele já vai entrar com questão de sentimentos, de expressão. O realismo foi no período já dos final do século XIX, é outra coisa. O hiperrealismo é do século XX. Então, isso são estilos, você tem que ter essa preocupação. Aqui, por exemplo, essa foto, ela não está tão nítida aqui, porque eu tirei numa impressora, que não é grandes coisas, e fiz essa impressão.
Mas, então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui para fazer o meu esboço e depois eu vou pegar este esboço aqui, eu vou fazer o esboço e vou ficar olhando no computador para que eu possa desenvolver a peça, para que eu possa desenvolver o retrato. Porque só nessa foto aqui, ó, ela não está tão boa, tão nítida. Tem coisas aqui que eu não dá para fazer tão bem. Mas se eu olho no computador, então eu tenho essas duas opções. Se é uma coisa onde eu vou ter só a foto, então a foto tem que ser boa, tá? Tem que ser bem melhor ainda do que essa. Caso contrário, eu vou ter dúvidas como é que resolve este ou aquele problema. Então, você tem a foto, imprime, você vai com um lápis, utiliza aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem um 3B. Eu te aconselho a usar um 6B, pelo menos, tá? Esse aqui é um 6B. Você vai pegar e vai riscar aqui atrás. Para isso aqui, ó, procure não riscar em cima do papel que você vai desenhar depois. Você vai riscar, tá? Tudo que você quer, preenche bastante, tá? Não importa para que lado você passa o risco, como é que vai ficar, enfim. Vai riscar, preencher tudo que você quer copiar, tá? Isso vai funcionar como um carbono. Aí você fala assim, poxa, então por que eu não uso um carbono logo de uma vez? Você não usa um carbono porque carbono não pode, nem sempre pode desmanchar e vai manchar o seu trabalho. Isso aqui não, é grafite, ele vai funcionar como carbono. Feito isso, você vai aqui, põe na folha que você quer, tá? Procura não ficar apertando muito em cima, porque vai também passar o grafite para o outro lado e vem com uma lapiseira. Aqui, por exemplo, eu estou usando uma 09, não é bom, é 05, 08, 09. Essas não usa 03, já não dá, porque ela já fica fininha demais. Aí você vai aqui, ó, com muito carinho e sem apertar demais, tá? Procurar os seus detalhes. Por que que você não pode apertar demais? Porque se você apertar demais, ela vai fazer um suco no seu papel que você vai desenhar e aí você vai ficar com um efeito de boleador. E aí isso você não quer. Então, ó, faço aqui todo, procuro fazer com muito carinho, sem sair do lugar onde eu pretendo, né? Não é fazer assim de qualquer jeito, não. Tem que ser com muito carinho. Vou marcar os traços principais, pelo menos, tá? Todo traço que eu acho interessante. Ó, aqui, por exemplo, eu vou só marcar mais ou menos como é, porque é uma sobrancelha e tem uma sombra. Aqui marquei o olho. Eu não preciso marcar aqui, por exemplo, a parte de brilho do olho, porque eu já sei que aí isso já é uma questão de observação. Aqui, ó, vou poder marcar aqui, ó. A boca, se eu quiser, posso marcar essa parte de cima. Ótimo, ó. Isso aqui, alguma coisa. Vou tirar isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá quase não dá para ver o contorno da cabeça dela, mas existe. E na foto, aí talvez no vídeo nem apareça tanto, mas aqui está aparecendo. Ó, contorno da cabeça, ó, o pezinho, aqui, ó, a orelha, ó. Os pontos importantes da orelha, que isso eu já terei as proporções corretas e vai me facilitar na hora de começar a fazer o meu desenho. Aí, isso daqui são para as pessoas que principalmente estão começando, isso ajuda muito, tá? Agora, se você quer a habilidade de observação, aí é outra coisa. De imaginação, você tem que entender bem das proporções do rosto. A gente pode depois fazer esse tipo de desenho também. Já fiz aqui para imaginação, por exemplo, alguns aqui no canal. Se quiserem, podemos voltar a esse trabalho. Então, você vai fazendo aqui, ó, inclusive aqui, olha, tá vendo? Se você não fizer toda essa marcação, ó, aqui você se perde mesmo, porque aqui aparentemente é fácil, ó. Aliás, desculpa, aparentemente é difícil, mas se você fizer essas marcações, vai se tornar fácil, ó.
todo, preencheu todo, tá? Fez, pronto, parou, terminou, fez tudo. Ah lá, ó, viu? Acho que tá bem fraquinho aí para vocês, mas agora você vem, como vamos fazer ele em grafite, você pode agora, já tem toda a proporção, você pode vir e começar a fazer aqui com a própria lapiseira o seu desenho, ó, porque você já tem uma ideia da onde você vai trabalhar. As linhas principais que vão formar a proporção do desenho já estão aqui, ó. Então, agora você vai fechar, né? Ó. E então, feito o seu desenho com bem mais facilidade, né? Ó. Aqui, você ó, vai fazendo. Agora, é só você pegar o seu lápis e começar a fazer as marcações, ó, das sombras, tá? E aí, essas marcações de sombra, acabar de fazer todo esse trabalho, nós faremos um outro vídeo. E até o próximo. E espero que você faça bons trabalhos, que estude muito, que faça ótimos desenhos, não desanime, tá? Inscreva-se no canal, venha sempre aqui desenhar com a gente, dar a sua opinião, falar o que você quer aprender, o que você quer ver, tá? Mande sua opinião. E estamos aqui para desenhar. Até o próximo.